Vamos então à palavra. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, a partir ali do capítulo 12, que eu quero poder estar compartilhando com você algo na direção que vai nos testar, nos provar, não é? Ou pelo menos nos fazer refletir a respeito da nossa fidelidade ao propósito de Deus na nossa vida. Então já gostaria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado. É uma pergunta, ela não precisa lhe responder, deixa ela responder para ela mesma ou para o Espírito Santo. Pergunte assim: você tem sido fiel ao propósito de Deus na sua vida? Porque uma das coisas que Deus mais espera de nós, de contrapartida desse relacionamento com Ele e daquilo que Ele tem realmente para nós de uma forma muito pessoal, é a fidelidade, porque Ele é fiel. É uma das características, não é? Um dos atributos do caráter de Deus é a fidelidade, e nós temos experimentado da fidelidade dEle em todas as áreas, mas Ele espera também que possamos ser fiéis em tudo. Eu gosto muito de citar quando Deus ele está levantando Josué para substituir Moisés. E quando você medita ali no capítulo 1 de Josué, você vai encontrar, meio que nas entrelinhas daquele capítulo, Deus tratando com Josué algumas questões que foram falhas na vida de Moisés. Então Deus falando exatamente, dando muita ênfase a fidelidade, a obediência, a perseverança, a não se desviar, não é? Nem para a direita, nem para a esquerda, de investir no relacionamento dele com Deus. Ou seja, Deus estava requerendo que Josué pudesse investir mais então nesses quesitos, que quando nós lemos a história de Moisés, nós encontramos que Moisés falhou um pouco em fidelidade, em obediência, não é? Em algumas questões ali, e aí todos nós sabemos o fim que deu aquela história, como também sabemos o fim da história de Josué, agora com aquela parte da nação que estava sendo agora conduzida a também entrar na terra prometida, ou seja, uma outra geração, filhos daqueles que morreram no deserto, porque não conseguiram entrar, exatamente por não terem sido fiéis, por não terem sido obedientes, por não terem perseverado realmente, confiando no caráter de Deus, nos atributos do caráter de Deus que Ele quer então nos revelar. Então a Bíblia nos mostra aqui, e eu quero compartilhar com você, como compartilhei na parte da manhã, a respeito da vida de Abraão e de 2 dos seus filhos, que exatamente por terem sido fiéis. E vejam bem, quando Deus ele espera e requer de nós fidelidade, isso não significa que Ele não entenda as resistências que vão surgir para que nós possamos permanecer fiéis e obedientes a Ele, porque Ele entende também que nós vamos passar por um processo de forja, que nós vamos passar por algumas circunstâncias, nós vamos estar sendo expostos realmente a circunstâncias que vão, de alguma forma, nos posicionando, nos reposicionando no chamado e gerando conflitos, que podem despertar na nossa natureza adâmica, humana, o desejo de abandonar, de sair um pouco da rota, não é? De desviar o caminho. Mas nós precisamos entender, mesmo que Deus, percebendo essa natureza adâmica, muitas das vezes tentando falar mais alto e nos tirar do propósito dele, Ele jamais vai desistir de nós, como não desistiu, não é, de Abraão e de seus filhos. Leia comigo Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava trazendo aqui a revelação do propósito dele para a vida de Abraão. E nós percebemos aqui que Deus estava requerendo um nível de confiança, obediência e fidelidade muito maior de Abraão do que de tantas outras pessoas, outros personagens relatados na Bíblia, ou até mesmo de nós que estamos aqui. Porque quando ele propõe esse chamado, esse propósito para Abraão, ele não especifica realmente aonde Abraão iria então estar desenvolvendo tudo isso, sendo uma bênção, não é? Eu creio que Deus estava revelando ali o lado curitibano dele, não é? Segue reto toda a vida, que você vai chegar aonde eu quero que você chegue, não é? Você vai perguntar um endereço para o curitibano, e ele vai dizer exatamente isso: você vai aqui, ali você dobra para a esquerda, depois você dobra para a direita e segue reto toda a vida, aí você vai chegar lá. É bem assim, não é? Hoje mesmo nós recebemos uma orientação dessa de um curitibano, não é verdade? Então, eu até brinquei com ele sobre isso. E Deus então estava requerendo esse nível de obediência e confiança de Abraão, que ele iria realmente cumprir. Então Deus deu a Abraão um propósito e aos seus descendentes. E aí nós precisamos entender que Deus, ele não nos olha apenas como indivíduo. Ele é um Deus pessoal, mas ele é também um Deus geracional. Então o chamado de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas, não diz respeito apenas a nós, mas diz respeito a todas as pessoas que nós vamos tocar, ou que Deus vai tocar através das nossas vidas. Eu gosto de citar sempre o exemplo da minha esposa, quando ela vai ministrar em alguma escola ou em algum culto, e ela diz exatamente isso: eu olho para você e não estou enxergando apenas você, eu estou enxergando uma multidão por trás de você. Então, quando nós realmente sentamos na sala de aconselhamento com uma pessoa, nós entendemos que através daquela pessoa nós vamos estar tocando nas gerações dela, na descendência dela, nós vamos estar de alguma forma contribuindo para que não apenas aquela pessoa seja abençoada, seja liberta, seja curada, seja transformada, mas ela vai ser usada por Deus como um agente de cura e transformação nas suas gerações. Amém? E assim Deus então quer fazer conosco. Então nós vemos aqui nesta passagem e nas outras que nós vamos estar lendo, como que os patriarcas se posicionaram em relação ao plano do Senhor para as suas vidas. E amados, vejam bem, que pesa muito realmente a forma que nós vamos nos posicionar no propósito de Deus, no chamado de Deus para a nossa vida. Porque nós entendemos que aceitar o desafio do propósito de Deus vai exigir de nós, realmente, como eu já falei, confiança no caráter de Deus. E você se lançar em Deus sem reservas, mesmo Deus conhecendo as suas debilidades, as suas preocupações, as suas ansiedades, não é? Ele espera que você possa se lançar a partir do conhecimento que você tem dos atributos do seu caráter. Por isso é importante conhecer Deus, conhecer quem Deus é. E aí nós entendemos a importância de Deus procurar a ser revelado ao indivíduo a partir do seu sistema familiar, a partir da sua casa. A primeira coisa a ser revelada realmente a nós, já a partir do nosso nascimento, são os atributos do caráter de Deus. Por quê? Porque vai depender muito disso, totalmente disso, a forma que nós vamos responder ao chamado e ao propósito dele para as nossas vidas. Eu nunca esqueço, não contei isso de manhã, porque Deus vai, à medida que a gente vai ministrando a palavra, Deus vem trazendo memórias, lembranças e outras revelações. Já estou falando de uma forma diferente agora no início da noite, mas não esqueço quando nós estávamos agora saindo de Curitiba para Ribeirão Preto, para retornar para o Amapá, em 2003,
nós viemos a Curitiba. Um pouco antes disso, depois, se eu esquecer, me lembra, Meg, para eu voltar. Desde muito cedo, eu já sabia do propósito de Deus, do chamado de Deus para a minha vida, e ainda muito novo, Deus falou a respeito disso e mostrou o lugar que eu iria então desenvolver o ministério pastoral. E nesse meio agora, eu conheci a Meg, e aí a primeira coisa que nós falamos um para o outro, eu lembro quando nós nos conhecemos e fomos então com a proposta do namoro, foi dizer um para o outro que nós queríamos namorar com o propósito de casar. Com o propósito de casar. E aí eu entendi que agora o propósito de Deus não era apenas meu, o chamado não era apenas meu, a missão não era apenas minha, mas que agora iria incluir a Meg e a nossa família, a família que nós estávamos propostos a realmente formar juntos. E depois, nesse período todo, nós namoramos, noivamos, casamos, e 10 anos depois, 10 anos haviam se passado, e a gente tentando sobreviver na vida, na força do nosso braço, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou mudando de ramo, porque não dava certo. Quando a coisa ia estourar, voltava a estaca zero, e aí na verdade já era uma forma de nós estarmos fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. E exatamente quando se passaram 10 anos, Deus ele me fez pisar na cidade que nós agora iríamos desenvolver o nosso chamado pastoral. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei naquela cidade foi encontrar um orelhão. Os mais novos com certeza não sabem o que é um orelhão, não é a sua orelha grande, mas é um aparelho, não é, que nós tínhamos para nos comunicar antigamente, anos atrás, e que nós tínhamos que comprar uma fichinha redondinha para colocar ali para poder ligar de um telefone para o outro. E eu lembro que eu corri ali naquela área portuária, fui ali no lugar, comprei uma ficha, coloquei, liguei e falei com a Meg. Eu disse: Meg, você lembra, 10 anos atrás, assim, 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 como Deus tinha falado, Deus tinha mostrado a cidade que nós iríamos desenvolver o chamado ministerial? Ela disse: claro que eu lembro. Eu disse: pois é, eu estou na cidade. E aí eu lembro da primeira resposta que ela deu. Ela disse: agora é tarde, né? Porque nós estávamos muito envolvidos, não é? No trabalho, nós tínhamos restaurantes arrendados, então não víamos a possibilidade agora de largar tudo e sair como Abraão deveria sair da sua terra, da sua parentela, deixar tudo para trás para seguir o propósito e o chamado de Deus. Mas Deus criou algumas circunstâncias e acabou que anos depois nós então estávamos chegando de mudança juntamente com os nossos 2 filhos nesta cidade ali no Amapá, chamada Santana, e foi interessante porque eu fiquei tão empolgado de estar no lugar da promessa, de ter pisado no lugar da promessa, que eu não atentei para a aparência do lugar, irmão. E graças a Deus que ela não perguntou como que era a cidade, não é? Porque talvez não teria realmente ido, porque o primeiro impacto quando nós descemos do navio e que pisamos ali na área portuária da cidade, a Meg olhou e disse assim: para esse lugar que você me trouxe? Eu digo: eu não, foi Deus. Foi Deus que trouxe, joguei a responsabilidade para Deus, né? Deus havia falado há 10 anos atrás. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós estamos no lugar da promessa de Deus para as nossas vidas, não importa a aparência, não importa as dificuldades que nós vamos enfrentar, porque mesmo que você ainda não tenha amor por aquele lugar ou pela promessa, Deus vai começar a gerar no seu coração, porque Ele precisa realmente do seu potencial, Ele precisa de algo que está em você para causar mudanças naquele lugar. E aí Deus então começou a gerar realmente esse amor, porque foi muito mais difícil nós sairmos do Amapá para vir para Curitiba do que sair de Belém para ir para Santana no Amapá. Porque na nossa saída de Belém do Pará,
exatamente, não lembro quantos dias antes, mas foi na nossa despedida da igreja lá, no final do culto, Deus falou novamente ao nosso coração, dizendo assim: eu estou levando vocês para essa cidade, ali eu vou fazer vocês subirem degraus, e quando vocês tiverem atingido o último degrau que eu tenho para vocês ali, de lá eu vou tirar vocês para uma cidade do sul. E em 2003, nós viemos então a Curitiba, para participar da ETED, Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. E quando nós pisamos em Curitiba, o Espírito Santo falou: essa é a cidade do sul que eu vou estar trazendo a vocês agora. E agora outro conflito, porque nós já amávamos, a cidade de Santana, a igreja que nós fazíamos parte, o ministério, as pessoas, a igreja que nós pastoreávamos. Então foi muito mais difícil realmente para nós deixarmos tudo para trás novamente. Mas eu quero que você chegue ao final desta ministração, queridos, entendendo que não importa se é que você tem que sair, ficar ou voltar para cumprir o propósito de Deus. O que vai importar é que você não pode e não deve sair do centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade dele é exatamente o lugar que ele tem para que você cumpra o propósito e o chamado que ele fez para você. Então o propósito de Deus, ele nos coloca diante de inúmeros riscos, mas também diante de muitas oportunidades. Nós não temos tempo para ler, você pode meditar depois aqui neste capítulo 12, a partir do capítulo 12, que você vai ver que Abraão, por ter aceitado o chamado de Deus, no contexto ainda aqui, Abrão, por ter aceitado o chamado de Deus, por ter deixado a sua terra, a sua parentela, apesar de que ele ainda levou uma mala sem alça com ele, seu sobrinho Ló, que não deveria ter levado, e pagou um preço alto por isso também, porque Deus falou que era para ele deixar a terra e a parentela. Mas apesar de ele estar realmente agora vivendo o propósito de Deus, o chamado de Deus, durante a caminhada ele deparou com muitos riscos, com muitas situações adversas, algumas delas que trouxeram o pensamento de desistência, trouxeram a Abraão um pensamento de incredulidade a respeito da palavra que Deus havia empenhado com ele. E aí Deus sempre dizendo: não é assim, Abraão, vai acontecer, eu te prometi, eu empenhei com você a minha palavra, eu sou fiel, mas eu preciso também que você seja fiel e persevere, fique firme. Esses riscos, essas situações adversas não são realmente para destruir você, mas para gerar em você maturidade, para gerar você em crescimento, para viver a plenitude daquilo que eu realmente tenho para você viver. Porque sair, queridos, para a vontade de Deus, largar tudo para viver os sonhos de Deus, significa sair da zona de conforto. Porque é exatamente fora da nossa zona de conforto que Deus vai poder trabalhar, Deus vai poder provocar o nosso desenvolvimento e gerar em nós maturidade, para que nós possamos ser então elevados para o próximo nível. Aleluia. Então, apesar de que realmente a promessa de Deus, o propósito de Deus tem muito mais coisas boas para nós experimentarmos, não vai ser só coisa boa. Nós vamos experimentar algumas situações adversas, principalmente porque Deus está testando, revelando a motivação e a intenção do nosso coração, para que nós não venhamos a corromper a terra da promessa, não venhamos a corromper o lugar. Eu gosto de citar Deuteronômio capítulo 8, porque ali a nação estava vivendo, experimentando de um processo de santificação, como nós estamos experimentando hoje. Eles estavam indo em direção a um lugar que Deus havia prometido, que eles iriam entrar, que eles iriam tomar posse, que ali eles iriam multiplicar a sua espécie, seriam muito abençoados, mas que se eles entrassem com aquele coração que eles estavam revelando durante a caminhada no deserto, eles iriam corromper o lugar da promessa,
e não iriam viver a plenitude de tudo aquilo que Deus então tinha. Então Deus fala no capítulo 8 de Deuteronômio: eu estou conduzindo vocês por esse deserto exatamente para revelar o que está no coração de vocês, para que vocês não venham, ao entrar na terra, achar que foi pela força do braço de vocês e não na minha dependência. E aqui existe um segredo, queridos: os benefícios da promessa de Deus para as nossas vidas é nosso, é para nós usufruirmos, mas deixa eu te dizer, a glória é dele, a glória ele não divide com ninguém. Então, para que o povo não viesse se ensoberbecer, não entrasse na terra com estruturas de orgulho, de soberba, Deus tratou eles realmente através inclusive do maná, para que eles pudessem reconhecer que o tempo todo era Deus os conduzindo, era Deus na frente deles, era Deus tratando, Deus cuidando como um pai, carregando um filho no colo, para que lá na frente o Senhor fosse exaltado, fosse glorificado, quando eles entrassem na terra da promessa. Mas a grande chave aqui, neste primeiro ponto, do exemplo de Abraão, em relação à fidelidade ao propósito de Deus, é que ele precisou sair, para viver os sonhos e os propósitos de Deus. Sair da sua zona de conforto, deixar sua terra, sua parentela, pagar um preço muito alto. Só quem realmente já deu esse passo de fé, quem realmente já se lançou, sabe o preço que foi pago para poder viver os sonhos e as promessas de Deus. Então, quando nós estávamos agora retornando de Curitiba para o Amapá, nós iríamos antes dar uma passada ali na cidade de Ribeirão Preto, para participar de um congresso do Casados para Sempre. E aí nós íamos de ônibus até Ribeirão Preto, de lá nós iríamos pegar o voo para Macapá. E agora era uma viagem à noite, nós saímos às 18 horas de Curitiba, e no meio da madrugada, ali logo depois da meia-noite, todo mundo dormindo no ônibus, Deus me desperta, e agora eu tenho uma tela como se fosse esse telão aqui na minha frente, claro que muito menor, uma cena que eu fazia com o meu filho, o filho mais velho. Eu colocava o Israel numa janela, sabe aquele pai de primeira viagem, né? Primeiro filho, todo bobão, eu colocava o Israel naquela janela e ficava embaixo e falava para ele: filho, pode pular daí, pode saltar, papai está aqui embaixo, não vai deixar você cair, você não vai se machucar, confia em mim. E o Israel pulava, e eu pegava o Israel. E agora eu estava naquela tela de data show, na janela, e Deus embaixo dizendo: filho, você pode pular, papai não vai deixar você cair, você não vai se machucar. Ou seja, confia, se lança, sai da sua zona de conforto, porque é exatamente quando nós saímos da zona de conforto é que vai ser provocado em nós desenvolvimento e maturidade. E eu quero deixar uma pergunta para você, e para você levar essa pergunta, se quiser, lá para o seu grupo familiar, para a sua célula. Há coisas que você precisa deixar para trás para viver o propósito de Deus para a sua vida? Se você ainda não se tocou daquilo que você precisa deixar para trás, daquilo que você precisa renunciar por amor a Deus, em viver o propósito dele, eu creio que o Espírito Santo vai começar a incomodar você. Ou talvez você já até saiba, mas está resistente, como nós também resistimos no primeiro momento. Eu acredito que Abraão não foi tão fácil assim, deixar tudo para trás e sair para o cumprimento do propósito. Mas ele obedeceu, nós obedecemos, tantos outros obedeceram. Pastor Michel está agora com a família na Nova Zelândia em obediência. Vocês sabem mais ou menos o preço que ele está pagando para estar ali vivendo e ter saído daqui para viver o propósito de Deus, para dar continuidade ao chamado e ao propósito de Deus para a vida dele e da família. E vocês agora fazem parte desse chamado,
porque vocês estão do outro lado da corda, segurando essa corda, investindo nesse propósito e nesse chamado. Porque assim como Deus foi com Abraão, ou seja, Deus não olhou apenas Abraão, mas a sua descendência. Nós somos hoje a descendência espiritual de Abraão. Vocês são a descendência espiritual do pastor Michel e da sua família. Porque ele obedeceu e saiu a primeira vez para estar neste lugar, vivendo o propósito de Deus. Mas agora abra a sua Bíblia, ou permaneça no livro de Gênesis, agora no capítulo 26, e eu quero poder trazer para você aqui uma outra situação, um outro exemplo, agora, de Isaac, porque com Isaac, Deus já pediu diferente. Para Abraão, Deus pediu para que ele saísse da terra. Então Gênesis 26, aqui logo no verso 2, vamos ler no verso 1 para entender o contexto aqui. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, agora a Bíblia está tratando já Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Agora vejam bem, que na vida de Isaac, Deus estava tratando agora uma outra questão. O desejo dele não era mais de ficar, mas agora de sair. E Deus está dizendo: não é hora de sair, é hora de ficar. Para Abraão foi hora de sair, mas Deus não queria que a sua descendência deixasse, que a descendência de Abraão saísse da terra da promessa, porque existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E agora Deus está dizendo para ele: não é para você sair, é para você ficar. E aí nós precisamos entender que há momentos de sair, que há momentos para permanecer, e o ficar também exige obediência e confiança em Deus, porque muitas das vezes, queridos, nós estamos querendo sair, deixar, não é porque nós já discernimos o momento e a hora, mas porque nós estamos incomodados com as circunstâncias e não estamos entendendo o propósito delas na nossa vida. Estamos achando que Deus se arrependeu, que Deus revogou a palavra dele, e isso jamais vai acontecer. E aí começa a bater a vontade de fugir, de sair, porque não queremos encarar os desafios, porque nem sempre estar no lugar da promessa, queridos, vai ser só flores, só rosas. Eu lembro que quando nós viemos para Curitiba de mudança, porque 6 anos se passaram, desde 2003, quando Deus falou: esse é o lugar que eu vou trazer, essa é a cidade do sul, que eu vou trazer vocês. 6 anos se passaram para que nós mudássemos para Curitiba. Foi o nosso tempo de conflito, foi o nosso tempo de ajustes, para poder novamente dar um passo, sair novamente, dar continuidade ao propósito de Deus na nossa vida. E ali nós enfrentamos muitas questões, mas quando completaram os 6 anos, em 2009, e agora nós estamos saindo para a terra da promessa, a terra que iria manar leite e mel, pasto verdejante para as nossas vidas. Irmãos, só quem conhece lá a cidade do Amapá que nós estávamos, sabe que realmente Curitiba é pasto verdejante, tem mel, tem leite, é um lugar muito bom. Só que ao chegarmos em Curitiba, exatamente para começarmos o ministério agora, missionário, juntamente com o pastor Cote, ali na base da Jocum, nós procurávamos o mel, procurávamos o leite, procurávamos a grama verde e não achávamos nada. Foram 9 meses vivendo do manar de Deus. 9 meses. Você imagina, Meg? Vivendo do manar de Deus? Mas ela aguentou firme junto comigo, porque diante de todas essas circunstâncias, alguns chegavam para nós e diziam: não, pastor, volte, o seu salário está aqui de volta, o seu lugar está aqui de volta. E a resposta que Deus colocava no nosso coração era: dinheiro e posição nós tínhamos aí, nós estamos aqui para viver um novo tempo de Deus, e o que nós estamos experimentando é Deus testando a motivação do nosso coração, para saber se nós estamos firmes
confiantes nele, dispostos a obedecer e a pagar o preço e ficar. Porque o desafio agora não era mais sair, era ficar diante das circunstâncias que estavam difíceis. Então Deus trabalhou isso com Isaac. E aí eu quero deixar essa segunda pergunta para você. Você tem facilidade de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus? Você tem realmente essa capacidade, essa facilidade de dizer não para você mesmo, para os desejos do seu coração, para dizer sim, para continuar vivendo o propósito de Deus? Ou você é daqueles que desiste fácil? Todo aquele que desiste fácil, querido, se torna um andarilho espiritual na face da terra, porque não vai suportar o tempo da forja, não vai se submeter ao processo de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, não vai desenvolver essa capacidade espiritual de discernir que as tribulações, que as circunstâncias difíceis que nós estamos experimentando parecem ser maior do que nós, mas deixa eu te dizer algo muito poderoso aqui: nunca serão maior do que o nosso Deus. As circunstâncias difíceis, as tribulações, nunca podem parecer maior que nós, mas nunca serão maior do que o nosso Deus. E Isaac precisava entender isso e permanecer na terra da promessa, aonde Deus já havia entregue a eles. E para nós caminharmos aqui para o encerramento, nós temos aqui o exemplo de Jacó. Abra agora no capítulo 31. Capítulo 31, verso 13. Depois você precisa estar lendo todo o contexto desta história para entender realmente que agora não foi mais como Abraão que teria que deixar, não era mais como Isaac que teria que ficar, mas agora com Jacó ele teria que voltar. Então há tempo de sair, há tempo de ficar e há tempo de voltar, discernindo o tempo e o modo. O que importa é que nós não vamos sair do centro da vontade de Deus. Irmão, nós estávamos no Amapá pastoreando, no nosso melhor momento, o nosso melhor momento ministerial. E aí Deus nos traz agora esse desafio de termos que sair novamente, nos mover, na verdade, não é, dentro do centro da vontade dele, e começar tudo de novo agora no ministério missionário, abrindo mão de salário, abrindo mão de posição social, ministerial, para viver como missionário, pela fé, entendendo que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e que não iria deixar faltar absolutamente nada. E deixa eu te dizer, já são 16 anos vivendo sem salário fixo, entendendo que se Deus quer que a gente vá para os Estados Unidos, nós vamos, e como Ele já nos levou algumas vezes. Se Ele quiser que a gente vá para a Inglaterra, nós vamos, porque Ele já nos levou lá. Para Portugal nós vamos, porque Ele já nos levou lá. Para Guaratuba nós viemos, porque Ele já nos trouxe para cá 2 vezes. Não importa se tem dinheiro no bolso, no banco, não importa. Importa que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e se Ele te deu o sinal, Ele te empenhou uma palavra, Ele vai se virar nos 30 para fazer cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E aí nós temos agora, aqui no verso 3, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Nós entendemos aqui que tinha todo um contexto por trás disso, desse retorno, de Jacó retornar. Tinham situações pendentes que ele precisava resolver, inclusive com o seu irmão. Mas Deus precisava dele agora, de volta,
Então, haverá momentos em que será necessário nós termos esta coragem de voltar quando Deus mandar voltar. Porque Deus quer continuar contando conosco. Jacó ficou aproximadamente 20 anos fora de Canaã, depois de passar por muitas situações que trouxeram quebrantamento ao seu coração, porque ele viveu aquela experiência em Peniel, lá no verso 22, depois você pode ler. Deus agora ordenou que ele voltasse à terra da onde ele tinha saído. E agora, queridos, nós precisamos entender algo muito poderoso aqui, neste retorno de Jacó, dele ter permitido, não é, Deus quebrar todas as estruturas, inclusive estrutura de orgulho que estava impedindo ele de retornar, porque a Bíblia nos relata a forma que ele havia saído, e agora com vergonha, com o orgulho de querer retornar e encarar sua família novamente, Deus o leva àquela experiência em Peniel. Mas quando nós então discernimos que Deus quer que permaneçamos no centro da vontade dele, ele vai fazer, é quando ele vai fazer de nós uma grande nação. No caso de Jacó, ele deixou de ser um homem e se tornou uma nação. Aleluia. Se tornou uma nação, teve o seu nome mudado, assim como seu pai teve o nome mudado. E ele passou a experimentar então dos benefícios de estar vivendo no centro da vontade de Deus. Então, para voltar ao propósito de Deus, vejam bem que no contexto aqui de Jacó, diante das circunstâncias que ele viveu lá atrás, ele foi um dos filhos que havia saído do propósito de Deus, e agora Deus deixou ele viver a vida que ele havia escolhido, mas Deus não desistiu dele. Deus não desistiu. Chegou o momento em que Deus precisou chamar de volta, e agora ele precisou quebrar todas as estruturas de orgulho, e agora, para voltar ao propósito de Deus para a vida dele, ele precisou ter coragem. Precisou ter coragem para enfrentar o seu irmão e o grande exército que estava vindo com ele ao encontro de Jacó. Mas agora, depois dessa experiência que ele havia tido com Deus, Deus derrama sobre ele esta unção de poder, de coragem, de quebrantamento, para que ele pudesse então voltar ao chamado. E aqui eu quero deixar uma última pergunta para você. Você estaria disposto a deixar Deus quebrar o seu orgulho para voltar ao centro da vontade dele? Para voltar a viver aquilo que realmente Ele tem para você viver? Para você experimentar da plenitude de tudo aquilo que Ele tem reservado para você? São questões que nós precisamos pensar e refletir, porque importa, queridos, é a nossa fidelidade ao propósito de Deus. Importa é nós permanecermos no centro da vontade de Deus. Nós nos questionávamos porque nós estávamos vivendo o melhor tempo do nosso ministério, fluindo, pastoreando, cuidando da igreja muito bem em todas as áreas, não tínhamos razão própria para sair que não fosse realmente Deus nos mover para um outro lado do centro da vontade dEle. Mas precisamos obedecer, mas trouxe um conflito no nosso coração muito grande. E eu lembro que quando nós estávamos ministrando lá na Inglaterra, o pastor que nos levou para ministrar, nós ministramos em algumas cidades ali, e quando retornamos para Londres, para ministrar na igreja de Londres, o pastor conversou conosco e disse assim: pastor, eu estou assustado, porque aqui na Inglaterra estão fechando 8 igrejas brasileiras por ano. E aí eu perguntei para ele: mas o senhor tem uma razão, um motivo dessas igrejas estarem fechando? E ele falou: sim, eu pesquisei, conversei inclusive com muitos pastores de igreja que fecharam, e descobri que foram pastores que não deram certo no Brasil e que foram tentar dar certo lá na Inglaterra. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: eu não movo ninguém de um lugar para o outro
porque está dando errado. É porque exatamente porque você está dando certo aonde Deus te colocou, que Ele vai te mover para dar certo em outros lugares. Aleluia. Porque Deus precisa exatamente de pessoas assim, corajosas, para permanecer firme no propósito, no lugar que Ele plantou e frutificando neste lugar, para que Ele possa levar você para frutificar em outros lugares. E agora eu fui entender a razão pela qual Deus estava nos movendo. E deixa eu dizer para você, queridos, não é com estrutura de orgulho que eu falo isso. Eu e a Meg só temos pisado quase em todo o Brasil e algumas nações da terra, é porque aonde Deus tem colocado a planta dos nossos pés, nós temos procurado dar frutos. E aí Deus não para com você. Deus não para com você quando Ele sempre encontrar em você a disposição de não ficar parado, mas de frutificar, como uma árvore que Ele planta para dar frutos, para que muitos se alimentem desses frutos. Tem momento que Ele vai tirar essa árvore e vai plantar em outro lugar, para que ela continue dando fruto, alimentando outras pessoas que estão necessitando desses frutos. Deus não para com você se você não parar com Ele. Ele quer contar. Vamos ficar em pé para parecer que está terminando. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor que esteja aqui nos ajudando em louvor e adoração. E eu quero desafiar você. Ele abre mão de sua glória, sangrou no Sabe, madeiro, querido, esse mesmo entendimento, eu creio que foi a revelação que chegou para o pastor Michel, para a pastora Fran. Talvez essa palavra esteja sendo uma resposta também para ele. Talvez ele tenha vivido esse mesmo conflito que nós vivemos, porque Deus tirou ele daqui no melhor momento dele. Mas foi exatamente pelos frutos que Deus viu desta árvore tão boa, que Deus precisou levar para frutificar na Nova Zelândia. Não apenas a Nova Zelândia, mas a Europa, os países da Europa, Estados Unidos, tantos outros países lá fora, estão necessitando, queridos, do pão que nós estamos comendo aqui no Brasil. Estão necessitando beber da água que nós estamos bebendo aqui no Brasil, do vinho novo que Deus está derramando aqui no Brasil. Chegou um tempo da nação brasileira colonizar os nossos colonizadores com o Evangelho, com a palavra de Deus, e é por isso que o pastor Michel está lá. Essa palavra Deus nos deu quando nós estávamos lá em Portugal. E Deus falou: chegou o tempo de eu trazer missionários brasileiros para as nações, para colonizar os seus colonizadores, porque eles apostataram da fé que eles geraram nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavós, e que foi gerada em mim e em você. E Deus quer contar comigo e com você, para que agora isso seja propagado no mundo. Então, pastor Michel, fica firme, querido. Pastora Fran, fica firme, porque os frutos que vocês deixaram aqui são desses mesmos frutos que vocês também serão alimentados aí, enquanto necessitarem, enquanto vivem esse processo da forja, esse momento de estarem sendo testados na motivação do coração. Mas Deus vai abrir as portas que precisam ser abertas na vida de vocês, senão Ele nem teria tirado vocês daqui. E a nossa oração é essa: que Deus coloque pessoas de paz lá diante deles, que uma chave vire no mundo espiritual, e toda situação adversa, contrária, que está resistindo à vontade de Deus na vida de vocês aí na Nova Zelândia, caia por terra e se abram as portas, se abra o mar, e vocês pisem na água, vocês entrem neste mar a pés secos e vivam o que Deus tem para vocês viverem aí. E muitos com certeza serão enviados neste lugar para ajudar lá, porque a seara lá também é grande e pouco dos ceifeiros. Assim como Deus precisa de ceifeiros aqui, Deus está precisando de ceifeiros lá. Então vá se preparando, vá se movendo em fé,
Vá gerando isso no seu coração, em consagração, em jejum, em oração. Se levante e discirna realmente aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Eu quero orar com aqueles que precisam de um start para sair para a vontade de Deus. Se Deus falou ao seu coração que Ele está te desafiando, ou já tem desafiado, chamado você a viver um propósito específico, um chamado específico, vem aqui na frente, sai do seu lugar, que eu quero orar com você. Se você entende que precisa, está naquele momento que já está vivendo o centro da vontade de Deus, vai vivendo muitos conflitos esses que podem até estar trazendo o desejo de sair, achando que já é hora de sair, porque está muito difícil. É exatamente porque está muito difícil que não é a hora de sair ainda, querido. A hora de sair vai ser quando estiver tudo bem, quando você estiver frutificando, usufruindo do centro da vontade de Deus, da promessa dele para a sua vida. Porque esse é o momento da forja, é o momento do tratamento, do crescimento, do amadurecimento. Então, se você está experimentando esse momento e você hoje decide continuar fiel no lugar que Deus te colocou, no chamado que Ele propôs para você, realmente sai do seu lugar, vem aqui para nós orarmos juntos. Mas se Deus está mandando, dizendo agora que é tempo de você voltar, é tempo de voltar realmente para que continue sendo fiel ao propósito de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui para frente também, e nós queremos ministrar a sua vida. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor vai adorando, vou pedir aos pastores que nos ajudem a ministrar as pessoas. Aleluia. Nós vamos aí para baixo também para ajudar, Senhor. Eis aqui, Deus, um povo disposto, Deus, a permanecer fiel ao chamado. Alguns aqui vieram porque estão dizendo sim, amém, para o chamado, para o propósito. Estão dando este start no chamado e no propósito. Outros estão saindo do seu lugar, Senhor, porque já estão vivendo o propósito e precisam ser reabastecidos. Está muito difícil permanecer no lugar da promessa, mas o Senhor está dizendo que ainda não é hora de sair, é hora da forja, é hora de preparação, para que possam ter as suas patentes elevadas, para que possam ser movidos para outros lugares mais altos no Senhor. Mas nós oramos por aqueles também que estão discernindo o tempo de volta. Aleluia. Fazerem caminhos de volta necessários para que continue. Aqueles que saíram por alguma razão, saíram do propósito de Deus e agora estão entendendo que chegou o momento de voltar. Não dá mais para ficar fora, não dá mais para deixar de experimentar. Dos benefícios da promessa, do chamado de Deus para as nossas vidas. Move, Espírito Santo, neste lugar. Move sobre a vida da tua igreja. Move sobre a vida das pessoas que estão nos assistindo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, traz um verdadeiro discernimento. Se é para essa pessoa sair para o teu chamado, desperta, Senhor. Desperta, sempre a permanecer aonde está. Que o Senhor revigore a força, a perseverança, a fé, a obediência e a fidelidade. Mas se essa pessoa que está nos assistindo está entendendo que saiu da vontade de Deus e entende que é o momento de voltar, que o Senhor está chamando de volta, que essa pessoa volte nesses dias ainda. Não resista, Pai. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Pare de resistir ao propósito de Deus para a sua vida. Porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com família, não tem a ver com a provisão. Tudo isso é Ele que vai trazer sobre a sua vida. A provisão Ele vai fazer chegar.
porque Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda provisão. Ele é a fonte de todo cuidado. Ele é que providencia tudo aquilo que é necessário para que você esteja vivendo no centro da vontade dEle. Ele quer a sua perseverança. Ele quer a sua obediência. Ele quer a sua fidelidade.